E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje enfocando as hérnias, em especial a hérnia umbilical. Vamos entender tudo, como que ela acontece, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento para resolver esse problema. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é uma comunidade da saúde, é muito simples e gratuito. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho que está embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Você inscrito não perde nenhum conteúdo. Então, ó, tá convidado. Se inscreve aí e vamos logo ao que interessa, hérnia umbilical. O que nós podemos falar sobre hérnia umbilical? Primeiro de tudo, onde ela acontece? Você deve estar rindo aí, vendo esse celular ou esse computador. Óbvio que é no umbigo. E você está certo. Agora, qual é a característica dela? Primeiro de tudo, pessoal, que a hérnia umbilical ela acontece na região do umbigo e ela vai ocorrer por uma formação de um anel onde vai ter uma protusão. Muitas vezes uma protusão bem significativa. Tem hérnias ali que são grandes realmente, como a gente vai ver mais à frente aqui. Mas é isso, existe uma fragilidade naquela região abdominal, na região do umbigo, e devido ali a algumas alterações, nós podemos ter uma protusão naquela região, né, uma formação de um anel com uma protusão de conteúdo. Belezinha? É basicamente isso. Agora, como que é conformado esse umbigo? Primeiro de tudo, pessoal, que o umbigo ele possui ali internamente várias estruturas, como um ligamento redondo, veias paraumbilicais, ligamentos umbilicais, tudo isso está ali, né, nessa região do umbigo. Então não é uma estrutura qualquer. Temos ali estruturas relacionando-se com esse umbigo e que, claro, pode sim levar a algumas alteraçõezinhas aí, conforme a gente vai vendo aqui no vídeo, relacionadas a essa hérnia. E agora, pessoal, que a gente já sabe o que é essa hérnia, né, uma protusão por um enfraquecimento daquela região, a gente pode começar a falar um pouquinho de algumas características. Primeiro, hérnia umbilical em crianças. Muitas vezes ela é congênita, ou seja, a criança já vem com aquilo ali, mas geralmente se espera aí até os 2 anos que essa situação, né, essa hérnia, ela se torne a sua posição normal, né? Então se espera ali até os 2 anos. Agora, se chegar até os 5, 6 anos e essa criança ainda está com essa protusão, com a presença dessa hérnia, aí fica a critério da família fazer uma intervenção cirúrgica aí para resolver o problema. Agora, é óbvio, né? Hérnia em criança, nessa situação, raramente tem complicações. É mais ali um ato estético, às vezes a criança fica incomodada, mas é óbvio, né? Nos 5 anos aí já se recomenda, ó, quer fazer, faça uma intervenção para já resolver isso daí. Agora, pelo menos ali até, né, esses 2 anos, é se esperado que uma hérnia congênita volte ali à sua posição normal. Belezinha? Agora, quando nós falamos, né, em referente a essa hérnia congênita, ela é muito mais comum em negros. Aí você fala, você é preconceituoso? Não, pessoal, isso aí é estatístico, né? É a ciência. A gente vê que alguns problemas são mais comuns em negros, outros em asiáticos, né, outros em mulheres, outros em homens, enfim. Neste caso, infelizmente, né, nós temos aí o pessoal que tem a pele, né, negra, que basicamente vai ter a maior propensão, né, infelizmente, de sofrer com essa situação. Tranquilo? Agora, quando a gente fala, né, já em adulto, né, falamos que é mais comum em crianças negras, referente à parte de hérnia congênita. Quando a gente vai para os adultos, isso aí é mais comum em quem? Em mulheres, pessoal. Aí você fala, poxa, por quê? Por que é mais comum em mulher? Pensa só, a mulher tem gestação, pessoal. A gente vai ver mais à frente aqui que a gestação aumenta a pressão, aumenta o espaço. Na verdade, né, vai ser maior ali naquela região e isso leva a uma maior propensão de risco
para desenvolver uma hérnia. Então é muito mais comum em mulheres, muito mais prevalente em mulheres. E claro, já que a gente falou aqui de riscos, quais são os riscos para uma possível hérnia umbilical? Qual é ali os fatores que podem levar a essa hérnia? E são fatores de risco. Um desses a gente já falou, que é o que é a gestação. Mulher na gestação tem o que? Um aumento da pressão na região, vai ter alterações do corpo, e tudo isso influencia diretamente para que tenha ali um enfraquecimento da região umbilical, abdominal, e possa sim levar à formação dessa hérnia. Agora, obesos, pensa só, uma pessoa ali que está cheia de gordura, cheia de graça, né? O que a gente pode falar? Aumenta a pressão também, é como se fosse a gestante, né? Só que a gestante é um período temporário, né? A pessoa mais gordinha, a pessoa ali obesa, ela tem maior propensão sim, né? Porque você tem uma alteração da fisiologia desse corpo e, claro, acaba por enfraquecer aquela região devido ao aumento da pressão e alteração do corpo e levando à formação dessa hérnia. Belezinha? E outros pontos aí que a gente pode citar seria a ascite, né? Aquela famosa barriga que o pessoal fala, a barrigona de água, né? Que o pessoal fala, também pode ser aí um fator de risco. Então, tudo isso daí, pessoal, é sim fator de risco para presença dessa hérnia umbilical. E claro, né, pessoal, distensão abdominal também, como nós falamos, vai alterar ali a anatomia e fisiologia desse corpo e pode, né, acabar prejudicando e levando a essa hérnia também. Aí você fala, beleza, já entendemos o que é essa hérnia, já entendemos basicamente quem sofre mais, falamos da hérnia congênita, crianças que já nascem, falamos que as mulheres são mais propensas, falamos aí, né, dessa situação dos fatores de risco para esse problema da hérnia, e agora a gente tem que entender o que leva a essa hérnia. Basicamente, pessoal, quando a gente analisa a anatomia do corpo humano nessa região abdominal, a gente entende melhor. Por quê? Nessa região do abdômen, nós temos ali alguns músculos que vão fazer uma decusação das fibras, né, para terminar numa região que a gente chama de linha alba, que fica bem ao centro ali do abdômen dessa pessoa. Aí a gente vê aqui nessa imagem, temos 3 músculos principalmente, que é o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Esses 3 músculos, eles se caminham para um centro, que é bem a região do centro aí do seu abdômen, e que claramente vai ter certa proximidade e relação com o seu umbigo. Tranquilinho? Então lembre-se disso. Temos essa anatomia normal. Agora, e na hérnia? O que acontece? No momento em que esse paciente, né, tem esses músculos fazendo a decusação para chegar na linha alba, eles têm uma alteração e um enfraquecimento nessa ligação. E o que acontece? Se você enfraquece essa região central aí, qualquer pressão a mais que vem daquele abdômen de dentro para fora, você altera aquela região umbilical, porque está enfraquecido, né? As decusações ali dos músculos na ligação central estão enfraquecidos e você tem uma propensão a essa protusão, já que está ali, né, um ambiente mais frágil, mais propenso a alterações a qualquer tipo de pressão que tenha acontecido ali. Pode ser por gestação, como a gente falou, por uma pessoa obesa, distensão abdominal e ascite. Tudo isso influencia, né, já juntando essa questão do enfraquecimento, a levar à formação da hérnia. Belezinha? Então, nós entendemos aqui alguns fatores. Vamos entender um pouquinho mais falando dos sintomas e quando que a gente tem que intervir. Bom, pessoal, os sintomas são bem, né, relativos. A gente pode dizer que o paciente pode, às vezes, não sentir nada, porque muitas vezes ele tem aquela hérnia e nem sabe. Né? Às vezes ele vai fazer um exame físico e acaba descobrindo, ou ele sente, porque a hérnia é grande, e sente dores. O paciente pode sentir dor, incômodo. Às vezes ele nem sente dor nem incômodo, mas ele vê ali, né, aquela hérnia
de forma estética incomoda e ele quer resolver o problema. Então, basicamente, é algo ali realmente relacionado ao estilo de vida daquela pessoa. Vai ser algo incômodo, vai ser algo desagradável. Principalmente a maior preocupação é com as dores. E aí eu destaco as complicações. Quais seriam as complicações de uma hérnia? A primeira delas seria um encarceramento. Não é tão comum, mas pode acontecer. O que é um encarceramento? É quando uma alça intestinal entra naquela região e acaba ficando presa ali. O intestino acaba entrando ali e fica preso. Outra situação que a gente pode citar é o estrangulamento. O que é isso? É quando uma víscera entra naquela região, não sai, e ao mesmo tempo que não sai aquela víscera, não está chegando irrigação sanguínea. E aí é uma emergência, né, pessoal? Isso aí é algo preocupante. E a gente destaca que é uma emergência cirúrgica. Outro ponto que a gente destaca é as dores. O paciente não aguenta de dor, pode ser um sinal de alerta que algo está acontecendo ali. Então, tudo isso aí são complicações. E eu destaco ainda o paciente com ascite, porque é uma propensão maior de ter ruptura. Olha só a gravidade disso aí. E se eu tenho uma ruptura com exposição, isso pode gerar o quê? Uma infecção, a peritonites, e pode levar esse paciente a óbito. Então, um alerta máximo para pacientes que têm ascite relacionado a essa hérnia umbilical. Por quê? Porque ela pode estourar, chegar a essa situação e levar o paciente a um quadro bem mais complicado. Então, pessoal, essas são as complicações. Encarceramento, né? Uma víscera pode entrar ali e não querer voltar. Pode ter o estrangulamento, que é quando essa víscera entra ali e já não consegue sair e nem receber irrigação sanguínea. E ainda paciente com ascite, que pode ter complicações, até mesmo estourar aquela região, levando aí realmente a uma situação bem pior, que seria uma peritonites, uma infecção aí bem complicada que pode gerar a morte. E o tratamento? Nós falamos aqui basicamente de tudo, né? A gente analisou tudo sobre essa hérnia. Agora, como que se faz o tratamento? Como que se pode intervir? Primeiro de tudo, que aquelas hérnias que são ali basicamente irrelevantes para a vida do paciente, às vezes ele nem sabe, como eu te falei aqui, que ele tem uma hérnia, ele descobriu um exame físico ali, talvez com um exame de rotina, isso aí você não precisa fazer uma intervenção. Agora, e os pacientes que, como nós falamos, tem ali toda hora encarcerando, né? Toda hora tem uma víscera entrando, às vezes ele não consegue botar de volta e aquilo fica incomodando e gerando um mal-estar e o paciente sente dor. Aí sim você tem que intervir. E até por uma situação estética, o paciente fala, isso aqui não tá legal, não tô me sentindo bem, eu quero fazer a cirurgia. Faz a cirurgia, intervém, porque o importante é a qualidade de vida, é o bem-estar desse paciente. Como que é o tratamento, como que é essa cirurgia? Basicamente, o paciente vai ter ali, né, uma abertura e vai colocar uma tela naquela região. Você bota uma tela que basicamente vai ter um papel de fortalecer. Como nós falamos, é um enfraquecimento dessa região, né, essa parede abdominal, que leva a essa protusão e formação da hérnia. Se eu boto uma tela de forma fixada ali, de forma que ele sustenha, que dê maior resistência à região, eu acabo auxiliando esse paciente nesse processo herniário. Beleza? Então é basicamente isso, pessoal, não tem muito segredo. Existem outros procedimentos, mas o mais comum é a formação dessa tela, dessa malha aí, num processo cirúrgico para intervir na hérnia umbilical. Tranquilinho? Eu espero ter te ajudado. Fizemos um resumo sobre tudo de hérnia. E se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Valeu?